todos têm solução e todos têm salvação. A única coisa que não tem é a morte. Então, eu quero que você me diga como é ideal, qual é a primeira abordagem que essa pessoa deve fazer consigo mesma e, consequentemente, com os outros à sua volta? Primeiro que quando essa pessoa ela não tem mais motivação, isso foi construído. E, obviamente, o desfecho dela foi trágico devido a uma série de consequências. Quando ela chega nessa estaca zero, que ela acredita ser o fundo do poço, e o fundo do poço é o lugar mais importante que um homem pode habitar dentro da sua vida. O fundo do poço ele é uma fábrica de campeões. O fundo do poço, para a filosofia, na visão de Heidegger, era a angústia. E na angústia não havia nada. E se nada havia na angústia, era o lugar principal para você criar. O fundo do poço é necessário e é importante na sua e na minha vida, porque nós viemos com diversas bagagens, diversas modelagens, diversas cocriações, porque projetaram muitas coisas em cima de você e em cima de mim. Só que no fundo do poço não há mais essas projeções, porque todas elas deram errado. E é só quando tudo dá errado na vida de um homem e ele perde tudo, que ele precisa entender que a partir desse momento, ele não é o cara que perdeu tudo. Ele é o cara que ele não tem mais nada a perder. A linha é muito tênue, na minha visão. Eu acho que isso faz muito sentido e, de fato... Mas a linha é tênue no que diz respeito a... O fundo do poço, às vezes, a gente acha que atingiu. E justamente, calma, agradeça. Então, é o outro ponto que é dito assim, pera, você não está no fundo do poço, agradeça pelo que você tem. Ou seja, aquela pessoa nunca atinge um momento mais importante para o crescimento dela, se ela é sempre lembrada de que não está tão ruim nunca. Sim. Então, a minha pergunta para você é, como saber que de fato atingimos o fundo do poço para então nos reinventarmos, nos recriarmos e irmos e só dali só dá para subir, ou não deixar com que a gente atinja o tal fundo do poço, porque a gente é sempre lembrado, agradeça pelo que você tem. São duas formas, né? E eu colocaria que são dois fundos de poço. Existe um fundo do poço de responsabilidade sua, certo? Exemplo, você compra um carro e não coloca seguro no carro, roubam o teu carro, e tu vai ter que pagar 50, 40 mil reais. Você entra no fundo do poço, financeiramente, mas a responsabilidade é sua. Agora, quando o seu pai morre, quando você perde um filho, Entendi. quando você adoece, Faz sentido, entendi. são critérios seletivos que fogem do seu domínio. Então, quando você é alvo desses critérios, é diferente. Mas em ambos os casos, é necessário você estabelecer uma coisa chamada governo. E você precisa, sim, tomar um papel de liderança e não de culpa. Porque a culpa é paralisadora. A gente pode, inclusive, até falar mais sobre a culpa. Quero falar sobre culpa também. Mas um papel de responsabilidade. Porque se você está no fundo do poço, você vai ter que sair dali. Só que antes de sair dali, você precisa levantar a cabeça e enxergar a saída. Ou seja, agradecer, de certa maneira. Você tem que agradecer para poder... Visualizar. Dificilmente você vai agradecer. O processo de agradecimento ele só vem com amadurecimento, entende? Entendi. Já conversei com pessoas milionárias que não eram gratas por aquilo que tinham. E eu já lancei um livro na rua, com moradores de rua que eram gratos por aquilo que tinham. A gratidão é um aperfeiçoamento de desenvolvimento pessoal, certo? E isso independe se você está no fundo do poço ou no alto do Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo.